Olá! Instalada a CPI mista que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro e o próximo passo agora é a definição do cronograma de trabalho. Aqui ao meu lado está o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que é um dos integrantes do colegiado. Senador, obrigada pela sua presença aqui. Eu já quero começar perguntando para o senhor o seguinte. A mesa já foi definida também, o presidente da CPMI é o deputado Arthur Maia e a relatoria ficou com a senadora Elisiane Gama, que vai apresentar agora na quinta-feira já uma sugestão de cronograma de trabalho. Quero saber, na sua opinião, o que precisa estar nesse cronograma de trabalho? Quem precisa ser ouvido? Que sigilos precisam ser quebrados? Olha, em primeiro lugar, Carmen, muito obrigado pelo convite. Nós estamos aqui diretamente das instalações do Senado Federal, da Casa Revisora da República, para cumprir o nosso dever e mais essa missão. Né? Uma missão, um dever nosso, entender o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro, com aqueles deploráveis atos que aconteceram não apenas aqui, mas também no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto e no STF. O que aconteceu? Quem é que está por trás disso tudo? Quem são os financiadores? Quem são os incentivadores? Quem efetivamente invadiu? Era de direita? Era de esquerda? Era infiltrado? Quem se omitiu que podia ter defendido e não defendeu? Por que o segredismo das imagens decretados pelo presidente Lula? Aqui mesmo, a nossa casa, o Senado, eu já pedi ao presidente Rodrigo Pacheco as imagens e não recebi. Então, isso tudo está gerando na população dúvidas e narrativas estão ganhando de um lado e de outro. Então, é muito importante esse trabalho. Eu já tenho dezenas de requerimentos, 34 já dado entrada. Estamos trabalhando para, nesse final de semana, dar entrada em outros, com o objetivo de ouvir quem quer que seja do antigo governo, seja do atual governo. Então, a gente precisa fazer um trabalho com equilíbrio. Pena que essa CPMI, ela foi um movimento que aconteceu da oposição. Você está aqui há muitos anos e sabe que a CPI é um instrumento da oposição, é um instrumento da minoria. E, infelizmente, o governo Lula sequestrou essa CPMI, porque não queria de jeito nenhum. Ele fez de tudo para evitar. Você vê denúncias de parlamentares, da grande mídia falando que o governo Lula abriu o orçamento secreto e ofereceu dezenas de milhões de reais para deputados retirarem as suas assinaturas para que não acontecesse isso, sem falar nos cargos federais. E de uma hora para outra, com o vazamento das imagens de um grande veículo de comunicação, o governo viu que não tinha como, que tinha que fazer, porque o general do Lula estava nas imagens recebendo os invasores como anfitrião e com a sua equipe distribuindo água, né? Então, também teve o documento do GSI, que esse nós vamos investigar bastante, que mostrava que o governo federal foi avisado, inclusive STF, tem senador aqui com documento na mão, mostrando que todas essas instituições foram avisadas 2 dias antes que o objetivo dos atos seria destruição física. E o que é que nós fizemos? O que é que o Palácio do Planalto fez? O que é que o STF fez? O que é que o Senado fez? Então, me parece um pouco estranho a guarda presidencial ter sido desmobilizado, o efetivo de plantão, horas antes do ataque, né? E a Força de Segurança Nacional, ninguém sabe onde é que estava, porque as imagens estão sob sigilo. Então, essa CPMI é para reescrever a história do Brasil e a gente espera concluir esse trabalho mesmo em minoria, né? O relatório, você sabe que já está sendo falado aí de um relatório paralelo, né? Essa informação, não tenho ainda uma informação pelo trabalho independente que a gente faz, mas eu ouvi colegas da oposição falando, é prematuro, né? A gente tem que saber que tem uma relatora que é próxima ao Dino, todo mundo sabe disso, né? Ela já falou, e isso, no meu ponto de vista, perde um pouco a imparcialidade, né, que a gente precisa ter para ter um relatório equilibrado. Se tiver que fazer um paralelo, seja da oposição ou dos independentes, né, a gente vai ter que desenvolver.
Logo no início, os deputados, os parlamentares do governo, eles falavam, a gente não quer a CPI porque já está sendo investigado, enfim. Mas que como ela foi instalada, que sim, que eles iam provar, iam atrás dos financiadores dos atos. E o senhor citando a senadora Elisiane Gama, ela disse ontem que, se preciso for, vai cortar na carne, que não vai prevaricar. O que o senhor espera em relação da atuação da CPI como um todo nesse sentido? Olha, eu espero que isso ocorra e eu vou ficar vigilante e peço à população brasileira que fique vigilante também, para ver a posição de cada um, né? Eu espero que não tenhamos lacração. Tudo que o brasileiro não precisa é de mais polarização, é de mais briga dentro de uma CPI. Ninguém aguenta mais isso. E a primeira reunião já foi um pouco... Já foi tumultuada. Então, a regra da boa convivência é o respeito. Essa CPMI tem que ser técnica. E você pode ter certeza, o que eu puder fazer, no limite das minhas forças, para que seja assim, nós estamos trabalhando nesse sentido. Agora, é preocupante, né? O governo que não queria de jeito nenhum, inclusive os integrantes, Carla. Não sei se vocês elaboraram isso, a gente está vendo lá, mas quem assinou a CPMI? Você vai ver que a maioria dos integrantes que estão lá hoje, que tomaram de conta, né, da CPMI, não assinaram. Ou seja, estão querendo blindar a quem? O que é que estão querendo esconder do povo brasileiro, né? Então, vai ser um trabalho hercúleo, porque faz parte do jogo democrático e do jogo bruto do poder, pelo poder, mas a gente vai tentar fazer o nosso trabalho. O senhor falou da questão dos integrantes, a gente tem inclusive notícias aí, manchetes nos jornais, de que um dos parlamentares, um deputado, que foi um dos que assinou o pedido da CPI, tá aí, a Polícia Federal concluiu que ele foi um dos que incitou os ataques de 8 de janeiro. Como fica a situação desse parlamentar, na sua avaliação, senador, na CPMI? Olha, o que é que acontece? Ele, inclusive, é do meu estado. E eu discordo de muitas ideias dele, né? Isso publicamente. Agora, a gente tem que entregar a verdade. Hoje nós temos inquéritos ilegais, inconstitucionais, feitos por aqueles ministros do STF que deveriam ser os primeiros a resguardar a Constituição. Então, quem é conservador hoje no Brasil é caçado de forma implacável. Se você pegar a lei de cotas, por exemplo, inclusive o pai desse deputado, coincidentemente, é deputado estadual, caçaram 4 deputados sob a égide da lei de cotas, 2 mulheres eleitas, as parlamentares mais votadas do Ceará, só porque é do PL, do partido do ex-presidente da República, vão colocar 4 novos deputados, todos homens. Olha que loucura que a gente está vivendo, a cegueira política que a gente vive, né? Então, a justiça hoje, infelizmente, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, é de um homem só, que define, que manda, e que a gente viu uma eleição que houve no ano passado, palavras não poderiam ser ditas do presidente Lula, uma série de coisas em relação ao PT, empreendedores com rede social bloqueada, jornalistas, colegas seus com passaporte suspenso, com conta bancária bloqueada, rede social nem se fala, e a gente está vendo hoje no Brasil presos políticos, e isso me deixa muito preocupado com o avanço da censura na nossa terra. O senhor falou que já apresentou vários requerimentos, em torno de 30. Pode citar para a gente quem aí que o senhor já pediu para convocar? Vai ter alguma quebra de sigilo? Quais são os principais? Olha, a gente tem, como eu falei, tanto do governo atual, né, como do governo passado. Então, por exemplo, o Anderson Torres, eu acho importante ser ouvido, né? Acho importante que a gente tenha, por exemplo, o general Dutra, né, o G. Dias também, e outras pessoas com acariação, inclusive, né? Questão de sigilo. Alguns eu não posso agora, porque nós estamos terminando de trabalhar o embasamento. Mas são informações, requerimentos de informações também, que para a gente entender por que o governo, por exemplo, não agiu. Presos de forma inocente, a gente precisa ticar um a um. Quem estava aqui dentro, por exemplo, foi revelado por um veículo de comunicação grande, independente, que tinha gente do PT dentro, né? Então, poxa, estava protestando contra o Lula, né? Então, o que estavam fazendo aqui dentro, né? Integrantes filiados do PT. Então, isso tudo a gente está ticando. Aquele fotógrafo que eu pedi também da Reuters, né? Que foi estranha aquela cena vazada,
repito, que o governo Lula não queria, porque decretou sigilo, de um fotógrafo dentro. Só faltou dizer, vamos fazer de novo, é um ensaio, né? Então, na quebra lá do Palácio do Planalto, da porta da presidência, tudo isso a gente vai querer ouvir e espero que seja aprovado. Só para a gente finalizar, senador, até onde, na sua visão, o senhor acha que houve culpa, responsabilidade do governo atual e até onde houve também responsabilidade de correntes ligadas ou do próprio governo anterior? Olha, particularmente eu acho muito estranho, por exemplo, eu acredito que o presidente, ex-presidente da República, Bolsonaro, no meu modo de ver, eu quero entender por que também, e se for preciso chamar, terá o meu apoio, ele não mandou o pessoal para casa. Né? Ele poderia ter usado a liderança dele e disse, pessoal, terminou a eleição, vamos para casa. Né? A que ponto isso tem uma responsabilidade efetiva, a gente precisa ter muita cautela e ouvir sempre os dois lados. Agora, que o governo federal tem fortes indícios de omissão, né, que a gente precisa, sem pré-julgamento, fazer uma análise profunda, mas a ABIN liberou os alertas, né, de que o objetivo seria destruir 2 dias antes e o governo parece que não tomou as medidas. Lá em São Paulo, aconteceu no dia 6 de janeiro, não sei se você lembra. Também movimento, mas o governo reforçou a segurança, o governador, e não deixou que isso acontecesse. O governo do Distrito Federal também? O governo do Distrito Federal também, em outros momentos. Então, por que aqui, no entorno, durante o dia 8 de janeiro, não tivemos uma segurança reforçada? Eu venho todos os dias para cá, de segunda a sexta. Procuro ser um dos parlamentares mais presentes. Eu tive dificuldade para entrar no final do ano aqui. Juro para você, chegava aqui na frente, eu vinha pela esplanada, eu não conseguia, estava bloqueado para parlamentar, tudo fechado. Tudo bem, por que foi tão fácil no dia 8? Então, a gente vai precisar entender tudo isso. Senador, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa e já convidá-lo aí para novos debates. Ótimo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho independente, competente de todos vocês que fazem a TV Senado. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.